Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 29, o Espiritismo no Brasil. Lembrando o compromisso que nós temos perante Ismael e perante a nossa própria consciência de mantermos esse estandarte sempre tremulando Deus, Cristo e caridade. É uma responsabilidade que todos os brasileiros possuem de elevar bem alto os seus sentimentos ao Deus, de amor e de misericórdia, que nos dá a oportunidade de encarnação após encarnação podermos quitar um pouco das nossas dívidas. E estar no Brasil significa pagar alguns juros a mais. Ou seja, vamos amortizar um pouco a mais da nossa dívida. Porque aqui, no Brasil, é um momento que nós temos dentro desse processo de evolução que nós temos a oportunidade de olharmos para dentro de nós, ao nosso redor, e temos a todo momento contato com pessoas que são religiosas, pessoas que são caridosas, pessoas que procuram fazer o bem. E mesmo entre aquelas regiões, aqueles lugares onde é marcado pelo crime e pela violência, existe a solidariedade. Existe a compaixão, existe o amor. Porque nenhum de nós estamos deserdados da misericórdia divina, deserdados da bondade divina. E muitas das vezes fazemos o nosso julgamento segundo o nosso ponto de vista, mas segundo o ponto de vista da espiritualidade, aquilo que nós vemos como desastre, como uma coisa muito ruim, é apenas um processo de renovação de sentimentos, porque estamos sob as mãos de Ismael, o escolhido por Jesus para gerenciar os destinos da nossa pátria e, por conseguinte, os nossos destinos. Passaremos sempre pelas oportunidades de refazermos-nos intimamente e de elevarmos-nos ao Pai na busca do crescimento e do aperfeiçoamento de cada um de nós. Capítulo 29, o Espiritismo no Brasil. Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na Pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Ismael e toda a sua equipe veio trabalhando até o momento de que era a base para começar a iniciar os trabalhos espíritas. Mas ainda tinha que proclamar a República de uma forma mais branda possível, bem como, anteriormente, a abolição da escravatura. Conseguiu, com todo jeito, com toda a sabedoria, com toda uma organização ímpar, colocar a abolição da escravatura sem grandes revoltas, sem grandes tumultos. E depois, também a proclamação da República sem grandes revoltas, sem grandes tumultos. Eu digo grandes porque, logicamente, sempre tinha um burburinho daqui, um burburinho dali, início de revolta de cá, outra de acolá, mas nada que saísse do controle das autoridades. Ou que ganhasse uma dimensão espetacular, ficou naquele local, naquela região, e foram criando, então, bases para fazer as devidas correções. Em seu seio, nas grandes sociedades e nos lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e de fraternidade. Todos envolvidos nesse sentimento, envolvidos nessas bases sagradas de desenvolver os grandes ideais de amor, desenvolver os grandes ideais de reparação íntima, aqui no seio do Brasil, em todos os lugares obscuros, existe uma colmeia de trabalho. Seja na doutrina espírita, seja em outras denominações religiosas, mas sempre dentro da bandeira cristã. Com algumas exceções, mas o sentimento cristão predomina. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver no país abençoado dos seus ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Quando a doutrina espírita então começa, as pessoas iam para tomar o passe e iam para assistir a reunião pública e ali saíam curadas, milagrosamente. Milagrosamente, entre aspas, porque as curas espirituais são manipulações fluídicas produzidas pelos médiuns que estão no ambiente e pelos espíritos que estão no ambiente. A partir dessas transformações começa então a atrair a atenção e as pessoas começam então a se abrir a esse trabalho, a se abrir a esse convívio fraterno de procurar somar forças para se ajudarem na multiplicação das bênçãos que até então recebiam. Abnegados médiuns curadores
desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam como instrumentos da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações, curando os enfermos. Os novos discípulos do Senhor estabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajos, tocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. Aqui, ao renascerem nesses solos abençoados, com a miscigenação de raça, podendo então aflorar com mais vivacidade a mediunidade de cura, muitas pessoas em várias regiões eram curadas. Eu lembro, quando eu era criança, tinha o que chamavam de cobreiro, que hoje eu descobri que é herpes zoster. Então, ela não podia circular o corpo, segundo a tradição que a gente existia. E meu pai me levava num senhor preto. Ele tinha o pé já todo rachado, bem velhinho, e ele fazia oração com canudinho de mamona ou de bambu. E 3 orações que ele fazia, era uma vez por semana, aquilo secava tudo. Sumia. E um dia ele fez várias profetizações a meu respeito, que eu não entendi direito, que ele falou baixinho com meu pai, que pediu para me afastar um pouco. Eu só captei algumas pequenas trechos da conversa, pequenas frases, mas a gente é muito grato a ele. A gente, logicamente, que apesar de não lembrar perfeitamente o nome dele, mas a gente lembra da imagem dele com bastante gratidão. E iguais a eles, tinham muitos. Tinha um tio-avô que fazia curas maravilhosas, embora fosse católico. Esse senhor não tinha uma religião específica, era mais ligado à Umbanda. E cada um, expressando o seu dom, levava as pessoas a terem que refletir um pouco mais sobre a grandeza divina, sobre as possibilidades de realizar o bem e de construir um mundo melhor. Enquanto na Europa, a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levando as almas para uma nova alvorada de fé. E, logicamente, que enquanto Kardec estava ali como o farol de sustentação da doutrina espírita, ele, com a sua energia, com seu psiquismo altamente desenvolvido, altamente evoluído, mantinha-se a doutrina espírita dentro dos patamares previstos pela codificação. Mas, quando ele parte para o mundo espiritual, os seus seguidores não dão conta de manter aquela coesão e alguns espíritos das sombras começam a adentrar os grupos, perturbando o trabalho então começado. Mas, a esse momento, a esse tempo, silenciosamente Jesus traz para o Brasil os principais médiuns, espíritos também altamente treinados para elaborar a nova fase do espiritismo, a nova fase do cristianismo redivivo, nas terras brasileiras, para servir de base para expandir-se para todo o planeta. Portanto, é natural que na Europa começassem as discussões estéreis, enquanto no Brasil tinha os trabalhos mais frutíferos em nome da caridade, da bondade. E lembre-se, gente, que caridade não é uma coisa assim tão praticada por muitos povos. Os franceses têm a bondade bem cultivada, mas os portugueses têm essa solidariedade mais refinada, aquela vontade de ajudarem-se mutuamente, de ajudar uns aos outros, mais desenvolvida do que os outros. Porque cada nação na Europa, está lá em A Caminhos da Luz, tem uma função definida por Jesus. E a função definida para Portugal era colonizar o Brasil. E, logicamente, ele colonizou alguns países na África também, até mesmo na Ásia, ele tem algumas possessões, mas tudo passa, tudo se transforma e tudo caminha para uma edificação superior. Aí, todas as suas instituições se alicerçavam no amor e na caridade. Aí, no Brasil, as próprias agremiações científicas que, de vez em quando, aparecem para cultivá-lo, na sua rotulagem de metapsíquica, são absorvidas no programa cristão sob a orientação sensível e indireta dos emissários do Senhor. Enquanto na Europa, os cientistas iam para tentar destruir e criar embaraços, e às vezes conseguia, no Brasil eles iam e falavam, vou lá ver e vou desmascarar todo mundo.
Eles chegavam, recebiam uma mensagem consoladora e seus corações abriam então para a doutrina espírita, para um estudo, sim, mas para compreendê-la melhor e não para tentar destruí-la. E aí, lá na frente, vai ter uma frase: Ismael vence sempre, porque ele trabalha com Jesus, por Jesus e para Jesus. Todas as possibilidades e energias são, por Ismael, aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores. E é por isso que todos os grupos sinceros do Espiritismo, no país, têm as suas águas fluidificadas, a terapêutica do magnetismo espiritual, os elementos da homeopatia, a cura das obsessões, auxílios gratuitos no serviço de assistências aos necessitados, dentro do mais alto espírito evangélico, dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola do céu. Ao compreendermos que estamos recebendo uma esmola celeste, que estamos recebendo da divina misericórdia algo que não nos pertence, mas nos é emprestado para fazermos e para realizarmos alguma coisa útil para a nossa sociedade, e ali a gente tem que entender que todo o trabalho é aproveitado para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores. Não é para A, B ou C, são para todos, para o bem comum. Por isso, existem as equipes designadas pelas mentes de espiritualidade superior para fluidificar as águas, para ajudar no passe, em uma série de trabalhos que são, então, edificados, e assim, sob as bênçãos de Deus, de Jesus e de Ismael, na ordem da sequência que as pessoas gostam de ser colocada, todos nós, então, estamos trabalhando na seara divina, estamos trabalhando para a divulgação do Evangelho redivivo, aquele Evangelho que continuará vivo nos corações humanos, mostrando que a vida é eterna. E sempre estaremos vivos, trabalhamos de alguma forma dentro da seara cristã. Não é raro vermos caboclos que engrolam a gramática nas suas confortadoras doutrinações, mas que conhecem o segredo místico de consolar as almas, aliviando os aflitos e os infelizes, ou então médiuns da mais obscura condição social, e nas mais humildes profissões, a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Aqui temos um conjunto de dados, um conjunto de informações muito importante. Então, os caboclos que falam enroladamente aquela linguagem típica, né, de um português arcaico misturado com tupi-guarani ou com dialetos africanos. Então, esses espíritos trazem para nós um princípio de entendimento, de consolar as almas, porque ele já tem em si uma sabedoria magnífica. Quem está dizendo é Humberto de Campos, pelas mãos sagradas de Chico Xavier. Então, eles têm aquele dom de consolar as almas. Eles sabem como penetrar naquele arcabouço para transformá-las com meia dúzia de frases, mesmo com a pronúncia de um português arcaico ou desestruturado. E assim, também temos médiuns simples, analfabetos. Hoje, graças a Deus, tem poucos analfabetos no país, mas na época existia muitos. Em profissões humildes, simples, deixando ali um rastro de luz e de amor. Importante nós notarmos aqui que, assim como tinha aqueles operários simples, trabalhadores do campo, trabalhadores braçais, que eram exímios médiuns que consolavam as almas, também tínhamos médiuns de grande conhecimento. Guilherme Taylor Mack, uma pessoa mestiça, que era filho de uma pessoa mestiça, mas era mais preta do que branca, com um inglês. E quando o pai dele morre, então as terras ficam para os seus amigos. E um desses amigos custeia o seu curso de medicina, e ele então, coisa meio absurda, né? E ele então torna-se médico, mas as pessoas chegavam, mas eu não posso me consultar com um preto. E então ele passa a atender de graça em Niterói, criando seus 9 filhos, que todos fizeram curso superior. Ele, a esposa e os filhos preparavam os remédios, distribuíam gratuitamente, e as pessoas doavam o que fosse necessário. Tinha quem pagasse as escolas dos filhos deles, tinha quem levasse a comida, tudo ele ganhava. Viveu uma vida simples, com muita dedicação e humildade. Então, seu nome consta-se em um livro. Faltam os dados agora desse livro, mas eu vou procurá-los e vou escrever na base aqui do vídeo depois. Então,
Guilherme Telemaque traz essa grande informação para nós, traz esses grandes dados para o nosso aprimoramento, porque ele deu um grande exemplo de humildade e dedicação ao próximo. A Europa recebeu a nova revelação sem conseguir aclimá-la no seu coração atormentado pelas necessidades mais duras. As próprias sessões mediúnicas são ali geralmente remuneradas, como se esses fenômenos se pusessem tão somente pelas disposições estipuladas num contrato de representação, enquanto que, no Brasil, todos os espiritistas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras no hostiário da sua fé. As dificuldades inerentes ao trabalho mediúnico, as dificuldades inerentes àquilo que eles se propunham a fazer, cada um colocando em seu coração as situações mais pungentes para que eles pudessem, então, começarem a dar os passos necessários ao seu processo de evolução e de aperfeiçoamento. Ao longo do caminho, cada um iria estabelecendo as metas para as realizações sublimes e supremas do divino concerto universal. Cada um de nós, ao longo da nossa jornada, precisamos então empreender, etapas a etapas, o nosso processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento para sermos melhores, para estarmos mais sintonizados com as forças do bem. E as dificuldades que o mundo nos coloca, às vezes, levam-nos a tropeçar por falta de embasamento doutrinário, ou até mesmo pelas fraquezas do mundo que nós habitamos. Por isso, não vamos condenar aqueles que fracassaram, aqueles que cobraram. Vamos entender que foram irmãos nossos que não deram conta de todo o peso das suas responsabilidades, não deram conta de vivenciar o momento que estavam vivenciando. E a Europa passou por várias guerras, várias situações dificílimas. E essas pessoas, alguns médiuns, também foram vítimas dessas dificuldades. Cometeram seus erros. E como o Brasil estava afastado desse palco sangrento, dessas lutas interminas, então Ismael, com mais segurança, e Kardec, logicamente, como mentor da doutrina espírita, Kardec, Sócrates, toda a sua equipe, foram organizando para que os médiuns tivessem mais segurança e mais condições de trabalho aqui no Brasil. Respeitemos-nos todos e vamos elevando nossos pensamentos ao mais alto, elevando nossos sentimentos ao mais alto, para construirmos uma base mais sincera, mais segura e mais objetiva para nossas realizações pessoais. A obra de Ismael prossegue em sua marcha através de todos os centros de estudo e de cultura do país. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível e, como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor e da humildade. E aqui nós temos que fazer esse trabalho, temos que procurar engrandecermos-nos para as realizações tão belas e tão sublimes que tanto precisamos. Porque somente fazendo esse trabalho dentro dessa cultura do país, respeitando-a, mas também trazer elementos novos para a inovação, mas sempre primando pelo engrandecimento ético e moral de cada um de nós, é que vamos conseguir trabalhar nessas fileiras de amor, com paz, harmonia e fraternidade para estabelecermos metas para o processo de aperfeiçoamento de cada um de nós. Essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito, deve-se ao fenômeno das excessivas edificações particularistas do Espiritismo no Brasil, particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. Nós deveríamos estar procurando todos nos unir. Todos nós cristãos ou não cristãos temos um trabalho de espiritualizar a humanidade e levar o conhecimento sagrado às almas, esclarecendo-as das realidades transcendentes da vida, tirando-as da ignorância psíquica de não entender os princípios
salutares que nos interliga a todos dentro de uma grande interação universal. Portanto, todos nós, principalmente os espíritas, deveriam estar procurando amar mais a causa da doutrina. Olhar para a codificação com mais amor, com mais respeito, com mais responsabilidade. E assim todos nós procurarmos caminhar na edificação dos bons sentimentos, dos bons ideais e das transformações que todos nós precisamos empreender ao longo da nossa existência. Mas, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Essa frase que eu citei, que ela iria aparecer, não é a primeira vez que ela aparece no livro, mas Ismael vence sempre. Armam, e como diz Jacob, ele tem a capacidade de transformar cascalho em diamante. Construídas essas obras que se levantam com pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assinala imediatamente com o selo divino da caridade que... Olha que importante. Cria-se uma casa espírita, às vezes fora dos padrões estabelecidos pela doutrina espírita, mas Ismael, com a sua equipe, coloca sempre o selo divino da caridade. O amor a Deus, a Jesus e a caridade. E cada um faz ali o seu sincretismo dentro daquilo que dá conta. De fato, é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do espiritismo no país, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única de espiritualidade acima de todas as controvérsias. E aí, cada um de nós temos que aprender a dar os passos necessários dentro desse processo de evolução, desse processo de crescimento. Porque a doutrina espírita, nesse momento, vai constituindo essa frente única de caridade. Ah, mas tem protestante que faz a caridade, tem católico que faz a caridade. Todos nós estamos sob a gerência de Ismael. Não importa qual a denominação religiosa. O que importa é que estamos procurando estudar o Evangelho de Jesus, que estamos procurando entender o Evangelho de Jesus e já entendemos a necessidade de fazer o bem. E à medida que a gente vai fazendo o bem, que a gente vai entendendo que temos que fazer o bem, novas portas vão se abrindo, novas luzes vão adentrando as mentes e todos passam a poder caminhar livremente para a sua redenção, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. É para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Os convites são sempre muito sutis, mas também muito abrangentes. Todos nós precisamos, então, entender a mensagem do Cristo dentro do seu mais amplo aspecto de amor e de caridade. Portanto, nós temos que desenvolver os bons sentimentos, objetivar colocar em prática os maiores ideais possíveis de amor e de paz, porque cada discípulo, encarnados, bem que podem atenuar o vigor das dissensões, que sempre esterilizam o trabalho do bem, dissensões essas que sempre atenuam a capacidade de realização, a capacidade de aprimoramento de cada um de nós. Por isso, a necessidade de caminharmos com vigor, empreendendo as bases sagradas da paz, da harmonia e da fraternidade que deve existir em nossos caminhos. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo, porque, com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, se conservam onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Nós, então, temos que aprender a nos abster de determinadas reações. Aqui o Emmanuel coloca que os padres romanos, ou seja, aqueles que seguem os princípios romanos de inter-relação. Mas também existem aqueles cristãos. Aí você vai falar, mas existem essas duas divisões dentro do catolicismo? Lógico que explicitamente não. Mas existe essa divisão no sentimento daqueles que a professam.
e longe estamos de querer julgar esta ou aquela pessoa. Mas ele traz para nós que aquele padre verdadeiramente cristão vai estar sempre cultivando a paz, a harmonia, o amor e a caridade, incentivando os caminhos que conduzem-nos a esse aperfeiçoamento, a esse continuar desse prelibar de luz que nos induz ao caminho da perfeição, ao caminho da luz, ao caminho do amor e da fraternidade. Os espiritistas bem sabem que se eles constituem sérios empecilhos à marcha da luz, todos os obstáculos serão, um dia, removidos para sempre do caminho associacional do progresso. Assim, se tem aqueles que estão colocando obstáculo ao desenvolvimento, ao aprimoramento da doutrina espírita, por outro lado, a própria marcha do progresso vai fazendo com que, através de dores, de sofrimento e de impulsos que cada um vai colhendo em si mesmo, vai trazendo para si oportunidades, condições de restabelecermos a meta e de alcançarmos padrões superiores de evolução, padrões superiores de entendimento. Compete-nos, então, a alcançar essa meta de amor, essa meta de paz e de fraternidade, aprendendo a não colocar empecilhos a essa união de sentimentos que deve nos impulsionar para as realizações superiores de nós mesmos, da nossa alma, do nosso espírito. Além disso, temos que considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de salvação por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada, e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se sua máquina de um dia para outro. Aqui, vários livros de história vão mostrar todo o entrelaçamento da Igreja Católica com a política. E a religião é muito perigosa quando ela se mistura com a política. E embora os políticos devem ser religiosos, mas a política não deve ter religião. E nem se imiscuir no termo da religião, no templo da religião, no templo, ou seja, não misturar religião com política. Porque política muitas das vezes é movida por interesses mesquinhos e perigosos. Embora ali no meio tem pessoas dos mais altos ideais, pessoas que lutam, que trabalham, que dedicam a vida para construir uma condição melhor para a sociedade. E outros estão ali apenas tentando desfrutar de uma coisa que não lhes pertence. Mas todos fiquem sabendo, Deus conhece a cada um e sabe a obra de cada um dentro desse princípio regenerador ou menos regenerador das obras de cada um de nós. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Aí, inspirados da Úmbria, aqueles que conviveram com Francisco de Assis, que criaram aquele vínculo de amor pela causa do Cristo dentro da igreja, estarão ali dentro da igreja fazendo seu trabalho, e nós temos nomes maravilhosos. O padre que era muito meu amigo na minha infância e adolescência, Padre Ângelo Peloso, que já desencarnou, que Deus o abençoe no novo caminho, e tantos nomes famosos dentro dos princípios estabelecidos pelo conhecimento e crescimento cristão. Cada um vai fazendo, plantando a sua sementinha, plantando aquilo que se faz necessário para o crescimento e para o aprimoramento. Depreende-se, portanto, que a principal questão do Espiritismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando o seu pensamento do homem no Evangelho para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Então, a doutrina espírita, em momento que nós estamos vivendo na atualidade, 2021, é exatamente nós colocarmos o Evangelho dentro do nosso lar, vivenciarmos o Evangelho em família, cultuarmos o Evangelho dentro de nossos corações, cultuarmos o Evangelho no íntimo de nossos sentimentos. Dentro dessa ação pacífica e de educação das criaturas aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza, que não dá saltos,
É sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. Dentro de cada instituição, tanto no cenário religioso quanto no cenário político, existem aqueles espíritos que estão ali, inspirados pelos seus protetores, seus mentores, para essa elevação moral, para esse aperfeiçoamento moral do ser humano. Com isso, vamos buscando uma reforma de conceitos, uma reforma de entendimento, para que todas as instituições que não podem ser mudadas no estalar de dedo, mas elas podem ser passar por grandes transformações ao longo de anos e até mesmo séculos. Para provocar uma grande mudança, uma grande transformação, é necessário grandes nomes, grandes trabalhadores. E a misericórdia divina sempre vai colocando aqueles que fazem um alfinete de cada vez, mas fazem, para que no dia de amanhã nós tenhamos a transformação de uma grande coluna de sustentação daquele templo. Os trabalhos são constantes. E as mexidas daqui e dali vão fazendo com que as pessoas se transformem, com que as pessoas reflitam, com que todos busquemos o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria. A tarefa é vagarosa, mas, de outra forma, seria a destruição e o esforço insensato. Ismael tem aquela condição de chegar, olhar, perceber e delinear etapas de trabalho para conseguir. Assim como a abolição da escravatura foi longos anos se passaram, um pouquinho de cada vez, uma mudança de cada vez, para lá na frente encontrar a grande transformação, que ainda não aconteceu em plenitude para muitos. E assim, a proclamação da República, assim a reestruturação social, econômica e política brasileira, sempre uma etapa de cada vez, mantendo sempre o senso de respeito, de disciplina e de ordenação. A obra de renovação espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações dos séculos. O século vai estar passando por várias agitações, por várias condições adversas, mas os corações humanos estarão sempre sendo trabalhados, paulatinamente trabalhados, para que as transformações possam ocorrer, as mudanças possam ocorrer com mais variadas situações, mas com segurança. Quando o verdadeiro sentimento cristão abstém-se das agitações do mundo, abstém-se das manifestações tumultuosas e vão procurando caminhar no sentido de autoiluminar-se e de esclarecer corações e consciências. Os que desejarem impor, no seu compreensível entusiasmo de crente, os preceitos do Mestre às instituições estritamente humanas, talvez ainda não tenha ponderado que a obra cristã espera há 2 milênios a compreensão do mundo. E aqui nós temos que prestar muita atenção, porque a gente se empolga, fica todo entusiasmado e quer levar o conhecimento a todos, mas nem todos estão preparados para receber. Certa vez um colega de trabalho ficou muito intrigado por que eu trabalhava fazendo campanha do quilo, por que a gente fazia caridade. E ele ficou muito intrigado. Eu fui explicando, dentro daquilo que eu dava conta de explicar naquele momento. E ele foi então tirar suas dúvidas com o padre. E o padre gostou então da ideia. Falou assim, olha, nós estamos precisando de um voluntário aqui para organizar as tarefas de distribuição de cesta para famílias carentes da nossa sociedade. Como você está muito intrigado com o trabalho que ele faz, então, que tal você vir participar conosco aqui? Você tem um grande senso de organização, que o padre conhecia como profissional, e então você vai conseguir organizar aqui a nossa distribuição de cestas. E em 3 meses ele entregava 40 cestas mensais. Então aquelas 40 cestas, depois aumentou esse número bastante, e ali foi plantada uma semente. Não impus a ele, mas eu contando histórias para ele, incomodou, tentei explicar, ele não conseguiu me entender, ele foi tirar dúvida com seu líder, com seu orientador espiritual, o padre, e esse sabiamente o colocou na tarefa de fazer o bem. Então nós estamos todos dentro de uma engrenagem. Não consegui impor a ninguém a caridade. Mas aqueles que conviviam comigo começaram a entender que de vez em quando é bom fazer o bem. E outros passaram a praticar realmente o bem, a fazer realmente o bem. Não que eu seja um instrumento bom para servir de exemplo, não isso. Mas como era meio tupetudo, gostava de certos assuntos mais instigantes, provocantes, acabei, naquele momento,
tocando corações para outras atividades. Hoje talvez eu agiria totalmente diferente, mas a cada um, segundo o seu tempo, a sua oportunidade. Aqueles que por um acaso eu ofendi, me desculpem, e aqueles que absorveram a ideia cristã, caminhamos juntos, abraçados lado a lado, para difundirmos ainda mais essa ideia cristã do bem e da caridade. Todos os que lutaram por ela de armas na mão, e quantos pretenderam utilizar-se dos processos da força para a imposição dos seus ensinamentos, no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a sua ilusão, redundando seus esforços no mais franco desvirtuamento das lições do Salvador. Porque essas lições têm de começar no coração para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. Portanto, aqueles que tentaram pelas cruzadas, por outras ações, impor o Evangelho, criaram caminhos tortuosos, pesado de uma névoa obscura, que levou dor e sofrimento a tantos corações. Compete-nos, então, começarmos a elevar nossos sentimentos ao Pai e trabalharmos o nosso sentimento para a edificação das forças do bem, por outros meios, por outros mecanismos, que é da solidariedade, da compaixão e da fraternidade legítima que deve existir em todos os nossos corações. É dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rijos da instituição romana, porque, nas suas características liberais, o pensamento livre para o estudo e para o exame deve realizar uma das suas melhores conquistas e nem é possível dispensar totalmente a discussão no âmbito de aclaramento geral. A liberdade não exclui a fraternidade, e a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Portanto, nem a Igreja Católica deve tentar imiscuir-se no trabalho do Espiritismo, e muito menos o Espiritismo ir e imiscuir-se no trabalho da Igreja Católica. Mas dialogando, todos nós nos beneficiaremos com a troca de informação, com a troca de ideias. Mas um diálogo respeitável, que busque esclarecer, que busque entender, que busque esclarecer o Evangelho para os corações. Somente assim conseguiremos dar os nossos passos sempre na medida da construção e da edificação do amor em nossas vidas. Lembrando sempre que fraternidade sincera está pautada na liberdade e no respeito a tudo aquilo que foi edificado com muito amor por aqueles que nos precederam anteriormente, e devemos respeitar. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem sua função relevante no organismo social da Pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual, e não tenhamos dúvida, superior às funções transitórias dos organismos políticos, é essa obra abençoada de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho, e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. Portanto, fica claro aqui para nós o quê? Que dentro do Brasil tem as organizações dos homens aqui na Terra, que vão fazendo os trabalhos, que vão procurando passar as informações, o ensinamento do Evangelho para os homens reencarnados. Mas a obra principal é aquela que Ismael, com as suas funções superiores, organiza, administra e organiza no plano espiritual. Dentro da configuração da Pátria do Evangelho, do Brasil, tem aqueles abnegados espíritos que trabalham sobre o vastíssimo aspecto para a edificação do cristianismo no nosso coração, nos nossos espíritos, e a partir de um determinado momento, todos aqueles que reencarnaram no Brasil terão a tendência natural a irem para o Espiritismo ou a estudarem o Espiritismo, porque a preparação se dá em dois planos da vida, aqui e no mundo espiritual. Mas aquilo que se tem de afinidade e sintonia no mundo espiritual é o que vai prevalecer. Portanto, aguardemos o momento certo, aguardemos o porvir naturalmente, que as coisas vão acontecendo com toda naturalidade, façamos bem a nossa parte aqui, e a espiritualidade vai fazer a sua parte no plano espiritual,
oferecendo-nos cada vez mais espíritos mais bem preparados para as novas atividades, para os novos trabalhos, para essa edificação, para essa implementação de ideais superiores para o porvir. E assim, confiando sempre em Ismael, na sua abençoada luz, que sempre seguindo a égide de Jesus, as orientações sábias do Mestre, vai construindo para nós um caminhar de paz e de segurança para que possamos, então, empreender a nossa jornada evolutiva, empreender nossa caminhada rumo ao Pai, uma caminhada de luz, de esperança e de fraternidade. Porque todos nós, como filhos de Deus, como aqueles que somos, de alguma forma, discípulos de Ismael, estamos aqui para trabalharmos intimamente, resgatar nossos débitos escabrosos e construirmos a edificação de um mundo melhor no porvir, construirmos a edificação de um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade ao longo da nossa caminhada. E assim, que possamos empreender a nossa jornada evolutiva, a nossa jornada de esperança, a nossa jornada de paz, fortalecendo-nos intimamente para construirmos um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil onde reine realmente o Evangelho nos corações de cada um de nós. Mas para isso, precisamos de que cada um de nós faça a sua parte, empreendendo, estudando e colocando no seu coração uma parcela do Evangelho.